Será que a ciência já descobriu a essa altura do campeonato se é melhor a gente trabalhar na empresa, em casa ou se é melhor a gente fazer um trabalho híbrido? Hoje a gente vai falar sobre os benefícios ou malefícios de você trabalhar em casa, de você trabalhar na empresa, ficar no online, ficar no híbrido. O que será que é melhor e o que será que é pior? A gente vai falar sobre tudo isso baseado numa pesquisa que foi publicada sobre o bem-estar dos trabalhadores nessas mudanças de lá para cá. Assim, claro, que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, clicar aí no sininho para receber os alertas e vamos direto para o assunto. Será que o trabalho que a maioria de nós fazia presencialmente e uma grande parte teve que fazer remotamente e depois a gente foi voltando e aí parte já voltou totalmente, parte voltou parcialmente, né, no modelo híbrido, tem gente que ficou online para sempre? O que será que é melhor para a nossa satisfação? O que será que é melhor com relação ao nosso estresse? Bom, isso depende muito. Eu sempre tive a sensação de que o híbrido era melhor. Eu acho que só o online te priva de uma certa conexão que você pode ter, dependendo do trabalho que você faz, que você precisa, né? Dependendo do trabalho que você faz, mas ter que ir todo dia na empresa, às vezes não é um meio desperdício, porque você vai lá para ficar fazendo coisa no computador. Então, me parecia que o híbrido era um melhor arranjo, e de fato, em geral, ele é um bom arranjo. Mas a verdade é que depende de para quem e o que você está perguntando, né, em relação à satisfação de vida. Porque uma pesquisa muito interessante, eu vou deixar o link aí para a pesquisa na descrição do vídeo, ela falou assim, olha, a gente precisa perguntar melhor para as pessoas do que a gente está falando, o que a gente quer saber. Então eles perguntam 4 dimensões, uma dimensão de burnout, que eles chamam, que não está falando ali do burnout em si, mas desse desgaste, né, dessa sensação de cansaço excessivo para as pessoas, como elas estão com relação a uma certa dimensão de desgaste, como elas estão com relação ao equilíbrio, trabalho e vida pessoal, uma questão que atinge todos nós, como elas estão com relação à satisfação com o trabalho e como elas estão com relação à satisfação à vida em geral, como elas se sentem satisfeitas com relação ao seu todo da vida. Porque é diferente, tanto é diferente que eles descobriram que quase 1/3 ali das pessoas que eles pesquisaram tinham um arranjo muito interessante. Eles tinham altos índices de desgaste, altos índices de problemas relacionados ao equilíbrio entre trabalho e a vida, né? Não estavam satisfeitos com isso, mas ao mesmo tempo estavam satisfeitos com o trabalho e insatisfeitos com a vida em geral. Então faz sentido, né? Às vezes você fala, putz, eu acho meu trabalho estressante, eu acho que meu trabalho toma muito da minha vida, mas putz, eu gosto do trabalho, né? Eu acho que minha vida não é ruim fazendo o que eu faço. Então, quando a gente começa a esmiuçar dessa maneira, a gente vê um padrão que pode ser diferente dependendo da pessoa que você está perguntando, do que ela faz. O que eles descobriram então perguntando para várias pessoas aí, quase 2.000 pessoas que estavam ali no trabalho online, né? Estavam online na pandemia e algumas tiveram que voltar depois para o presencial, outras tiveram que voltar para o híbrido e eles pesquisavam e perguntavam para a pessoa como elas estavam em cada uma dessas dimensões. E os resultados são bastante interessantes quando a gente começa a comparar, por exemplo, por arranjo familiar, por classe social, por tipo de trabalho que a pessoa exerce. Então, voltar do online para o presencial, ele era normalmente estressante, porque estresse, né, ele tem a ver com a mudança. Então você ter que mudar, você estava lá já acostumado com online, teve que voltar para o presencial, fazer essa mudança, de forma geral, era estressante. Mas, olha que interessante esse resultado. Era muito mais estressante para as pessoas, homens ou mulheres, que não tinham ali família, que não tinham que cuidar de família, não tinham que cuidar de filho, não tinham que cuidar de pai, não tinham cuidados familiares. Então, as pessoas que não tinham cuidados familiares, que tinham que sair do online e ir para o presencial, elas experimentavam ali, estavam numa situação de maior estresse, de maior insatisfação.
Agora, as pessoas que tinham que cuidar de filhos, que tinham que cuidar da casa, as pessoas que tinham cuidados familiares, elas também apresentavam estresse, porque a mudança sempre é estressante, elas ficavam, quando saíam do online para o presencial, numa situação de maior estresse, de maior conflito entre a vida pessoal e o trabalho, mas ao mesmo tempo experimentavam uma melhora na qualidade de vida. As pessoas tinham uma qualidade de vida melhor quando elas saíam do trabalho estritamente online. Provavelmente porque era um tempo de respirar, um tempo de deixa eu pensar em outras coisas, deixa eu sair dessa muvuca aqui de ficar ao mesmo tempo que vendo a comida, vendo a lição de casa, vendo as necessidades das pessoas e equilibrando isso com o trabalho, com responder o e-mail, com fazer a reunião. Então aí dava uma melhorada na qualidade de vida dessas pessoas. Você vê que é um recorte específico mais interessante. O trabalho híbrido também ele tinha um grande benefício. Né? O trabalho híbrido ele podia de fato diminuir um pouco esse estresse, né, das pessoas voltarem completamente para o presencial, ajudando no equilíbrio um pouco entre a vida pessoal e o trabalho, embora isso requer um esforço, né, porque às vezes no híbrido fica mais misturado as coisas, mas sobretudo em trabalhos de pouca qualificação, em que a pessoa ficar no online é mais estressante, porque ela não tem flexibilidade nenhuma, ela tem que cumprir só a agenda ali e é supervisionada o tempo todo. Quando ela vai para o híbrido, ela ganha um pouco mais de flexibilidade, porque ela vai para o trabalho, ela fica menos monitorada online, enfim, ela diminui o seu estresse. Mas olha aqui outro recorte bastante particular. Para mulheres de classe média, na pesquisa eles associam ali nos Estados Unidos, né, mulheres brancas, mas basicamente para nós seriam mulheres de classe média, o híbrido é mais estressante, porque é um segmento ali da sociedade que eles identificam que a divisão de gênero dentro de casa é mais marcada. Então a mulher tem mais obrigação de cuidar da casa, dos filhos, da comida, do que em outros polos ali da divisão socioeconômica. E isso torna o trabalho híbrido mais estressante para elas. Seria melhor estar no presencial de uma vez. Veja que depende, portanto, do que você faz, de quem que você é, da classe econômica que você está, que tipo de trabalho você exerce e do que a gente está falando, do que a gente está chamando de estresse. Né? É o desgaste com o trabalho, é o cansaço, é a satisfação com a vida, é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida do trabalho. Né? Tudo isso vai depender e tudo isso vai influenciar se o trabalho híbrido, se o trabalho presencial ou se o trabalho online é melhor ou é pior. Acho que não é uma conclusão que vai surpreender ninguém, é que independente da classe social, independente do gênero, independente do trabalho ser online, presencial ou híbrido, todo mundo tinha uma certa dificuldade para equilibrar a vida pessoal e o trabalho. Isso parece que é uma dificuldade geral da nossa sociedade e a gente tem sempre que estar atento a isso, porque esse equilíbrio também pode influenciar na nossa qualidade de vida. Conclusão: qual é melhor? O trabalho presencial, o híbrido ou o online? A resposta é depende. Depende do qual é o seu trabalho, depende do que você faz, depende do seu arranjo familiar, da sua classe socioeconômica, depende de muita coisa. Em havendo a oportunidade, em havendo a possibilidade de escolher, o ideal é você perceber, você tentar ficar atento o que é melhor para você, o que maximiza o seu bem-estar, diminuindo o seu mal-estar. Em não havendo essa possibilidade, sendo obrigatório ir para um lado ou ir para o outro, o que a gente precisa é ficar atento muito com relação ao nosso equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, claro, mas também a gente ficar atento no nosso manejo do estresse. Tem um monte de vídeo aqui falando sobre formas de lidar com o estresse. Dá uma maratonada que quando a gente lida melhor com ele, ele acaba nos prejudicando muito menos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você acha que dicas assim são importantes e clicar no sininho aí para receber vídeo novo, porque você sabe, sempre vai ter novidade legal aqui para você.